Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede por estar ministrando a sua santa e preciosa palavra. Agradeço também o convite feito pelo nosso irmão Diácono João e que Deus abençoe a liderança dos irmãos de forma especial e linda. E também estou contente pela presença da minha namorada. Ela falou que ia se esforçar para estar e ela esteve. Como costumo dizer, eu penso de Deus na minha vida. Quero estar lendo juntamente com os irmãos em Atos capítulo 9, apenas um versículo para nós ganhar tempo. Atos capítulo 9, versículo de número 18 apenas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu peço por gentileza, se os irmãos puderem manter a Bíblia aberta para a nossa meditação nesta noite. O livro de Atos dos Apóstolos tem por tema principal mostrar o desenvolvimento da igreja. No livro de Atos nós podemos observar o crescimento e o desenvolvimento da igreja do Senhor. E nós também vemos a ação do Espírito Santo de diversas formas. E nós entendemos que o Espírito Santo, ele age de várias formas no ser humano. E a primeira operação e a ação do Espírito Santo na vida do ser humano é aquela a qual Jesus falou que quando vier o Espírito da verdade, ele convenceria o mundo do juízo, do pecado e da justiça. Esta é a primeira ação do Espírito na vida do ser humano: convencer o homem do seu pecado, convencer o homem de sua necessidade de Deus. Quando o Espírito Santo gera isso na vida do ser humano, então acontece aquilo que aconteceu com a maioria que eu acredito, que é levantar a sua mão e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando isso acontece, o Espírito Santo então começa a habitar dentro do ser humano, gerando um processo que se chama regeneração, aonde o Espírito Santo começa a trabalhar na mente e no coração do ser humano. E logo após, o Espírito ele começa então a gerar a capacitação para o trabalho no reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos dentro desse capítulo de número 9, uma chamada para a salvação. O capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos inicia dizendo que um homem por nome de Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Saulo era judeu, e os judeus tinham um grande ódio contra o povo de Deus. Os judeus eles tinham uma grande raiva do povo cristão por causa da mensagem que os cristãos carregavam. E a mensagem que os cristãos carregavam era que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. E esta mensagem incomodava os judeus. Esta mensagem trazia incômodo para os judeus. Por quê? Porque para os judeus, Jesus era apenas mais um homem qualquer que veio aqui na terra. Para os judeus, Jesus era mais um profeta que passou por aqui na terra. Mas quando nós vamos analisar a Bíblia, quando nós vamos ler e meditar na palavra de Deus, nós vemos que Moisés foi sim um grande homem de Deus, fez sua história, mas morreu e sua história acabou. Nós vemos Abraão, Isaac e Jacó, foram grandes homens de Deus, fizeram as suas histórias, porém morreram e as suas histórias também acabaram. Os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, muitos entre outros, foram grandes homens de Deus, mas fizeram a sua história e morreram e a sua história acabou. Mas quando nós chegamos em Jesus, ele foi um grande homem de Deus, sim, o maior exemplo que existiu. Morreu, mas ele é o único que ressuscitou pelo seu próprio poder, que ainda deixou uma promessa que vai voltar a buscar a sua igreja. Então Jesus ele não é mais um como
é muito além, Ele é o Salvador da humanidade. E este homem, então, por nome de Saulo, ele se dirige ao sumo sacerdote, pedindo cartas que ele dava para ele autorização para chegar nas casas dos cristãos, prender os cristãos e, se possível, também matar os cristãos. Ele entrava nas casas, prendia homens, mulheres e até mesmo crianças, e ele, com esse ódio dentro do seu coração, matava os cristãos. E o texto diz que ele está se dirigindo a uma cidade chamada Damasco. Ele está indo em direção a Damasco com o seguinte pensamento: eu vou chegar lá, vou prender os cristãos e vou matar os cristãos. Porém, no versículo de número 3 diz que este caminho dele, esta viagem dele é interrompida. Acontece um imprevisto no meio desta trajetória deste homem. O versículo 3 diz que, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, de repente, de forma imediata, o cercou um resplendor de luz do céu. E o versículo 4 diz que ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Ele está indo então em direção a Damasco, com ar de soberba, dizendo: eu vou matar os crentes, eu vou prender os crentes. Mas quando ele está indo em direção a Damasco, chegando na porta da cidade, Jesus se apresenta a ele, e quando se apresenta a ele, ele então cai e é cercado de um resplendor de luz. E Jesus inicia um diálogo com ele. E esse diálogo de Jesus é uma chamada de salvação para a vida deste homem, Saulo. E é sobre essas palavras de Jesus que quero falar com a igreja e expor alguns pontos sobre a chamada da salvação de Jesus na vida deste homem chamado Saulo. Em primeiro lugar, Jesus se dirige a palavra para Saulo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus faz uma pergunta para Saulo. Jesus faz uma pergunta para Saulo que vai fazer Saulo olhar para si e pensar quem ele está sendo. Essa pergunta de Jesus para Saulo vai fazer Saulo olhar para dentro de si e ver que tipo de ser humano que ele está sendo. Porque este é o início da salvação na vida de qualquer ser humano. Olhar para dentro de si e ver quem realmente é à luz da palavra. Mas infelizmente, nos nossos dias atuais, algo que tem entrado no meio evangélico chamado de teologia coach, aonde que ensina o homem a olhar para dentro de si e enxergar o quão incrível você é. Faz você olhar para dentro de si e se sentir o máximo, se sentir o top, tirando a dependência de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, eu não consigo encontrar nenhuma passagem onde exalta o ser humano. O que eu encontro na Bíblia é aquilo que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia batia no peito dizendo: nós temos tudo, nós é a igreja top, nós não precisamos de nada. E Jesus vem dizendo: vocês são miseráveis, cegos, pobres e nus. O que é isso? É a realidade nossa sem Cristo. Essa é a realidade de qualquer ser humano sem Deus. Pecador, miserável, dependente da graça de Deus. Em Romanos capítulo 3, Paulo ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo ainda diz que não há nenhum homem bom que faça o bem por si mesmo. Não há ninguém, por natureza própria, que consiga fazer o bem. Por quê? Por causa de Gênesis 3. O pecado entrou na humanidade. O pecado corrompeu o ser humano por inteiro e por completo. E esse Paulo, em Romanos capítulo 7, ele expressa dizendo quem ele é. Ele olha para dentro de si e ele começa a expressar verdades sobre quem ele é. E Paulo ele não vai dizer: eu sou o maior pregador. Paulo não vai dizer: eu sou o maior apóstolo de Cristo, eu sou o maior implantador de igrejas. Não, Paulo ele olha para dentro de si e diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não
sem a graça de Deus. Mas o mesmo Paulo em Romanos capítulo 8, alcançado pela graça, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam na direção do Espírito Santo de Deus. O que Paulo está nos mostrando é: o homem precisa de Deus. E essa pergunta de Cristo para Saulo aqui, no início de sua conversão, é uma pergunta que faz Saulo olhar para dentro de si e dizer: eu sou pecador, eu sou miserável e eu preciso de Cristo. Aleluia! Esta é a realidade a qual nós todos temos que entender, que nós dependemos sim da graça dele, e se não for a graça dele, nem aqui nós estaríamos. Porque muitos pensam: não, eu canto porque eu sou bom, não, eu prego porque eu sou bom. Não, é tudo pela graça, não há nenhum mérito de nós. O que nós merecia por natureza era o inferno. O que nós merecia como recompensa era o inferno por causa de nossas iniquidades. Mas Jesus, ainda na história de João 14, ele diz: mas eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar, e quando eu voltar, eu ainda vou levar vocês para mim. Eu vou levar vocês para onde eu estiver. O que nós merecia era o inferno, mas Cristo, por sua graça e infinito amor, nos oferece o céu ao seu lado para sempre. Então, em primeiro lugar, Jesus se dirige a Saulo com uma pergunta que faz ele olhar para dentro de si e reconhecer que ele precisa sim de Cristo, que ele precisa sim ser alcançado pela graça. Em segundo lugar, no versículo 5, Saulo ele vai responder a Cristo, dizendo, e ele diz: quem és, Senhor? Saulo chama Jesus de Senhor. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele tremendo, Saulo tremendo e atônito disse: Senhor. De novo ele chama Jesus de Senhor. Que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus faz a pergunta para Saulo, e Saulo ele responde dizendo: quem é, Senhor? Ele chama Cristo de Senhor. Ele não vai chamar Jesus de meu Salvador, ele chama Jesus de meu Senhor, porque ninguém pode chamar Cristo de meu Salvador sem antes reconhecê-lo como seu Senhor. Ninguém está apto a abrir a boca e dizer: Jesus é o meu Salvador, sem antes reconhecê-lo como Senhor de sua vida. E reconhecer Jesus como Salvador é entender que não é a minha vontade que prevalece. Reconhecer Jesus como meu Senhor é reconhecer que não é a minha vontade que vai ser feita, mas reconhecer Jesus como meu Senhor é entender que é a vontade dele que prevalece. Reconhecer Jesus como meu Salvador é entender que é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Então ele reconhece Cristo como Senhor, porque quem reconhece Cristo como seu Senhor entende que a palavra de Deus não é verdade relativa. Quem reconhece Cristo como Senhor não entra nessa onda de cada um tem a sua verdade em relação à palavra de Deus. Mas quem reconhece Cristo como Senhor, quem realmente teve um contato, um encontro verdadeiro com Cristo, entende que cada vírgula, cada ponto da palavra de Deus é verdade absoluta, é imutável, é inerrante, é a verdade da palavra de Deus. Mas é isso só para quem reconhece Cristo como seu Senhor, porque ninguém pode ser alcançado pela salvação de Cristo sem o reconhecer como Senhor. Em Salmos 23, o salmista, antes de chamar Deus de meu pastor, ele diz: meu Senhor. Em João 4, Jesus, no diálogo com a mulher samaritana lá no poço, Jesus diz: eu tenho uma água da vida para lhe oferecer, uma água que jorra para a vida eterna. Jesus está falando de salvação.
E a mulher disse para Jesus: Senhor, me dá de beber. Ela reconhece Jesus como Senhor. Zaqueu, quando Jesus está lá na casa de Zaqueu, comendo juntamente com Zaqueu, ele levanta a voz e diz: Senhor, metade dos meus bens eu reparto com os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Então Jesus abre a boca e diz: hoje mesmo chegou a salvação para a sua casa. Quando Jesus está lá na cruz, em meio a 2 bandidos, um deles olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus olha para ele e diz: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque reconheceu Jesus como Senhor. E quem reconhece Jesus como Senhor, ele entra como Salvador e transforma a sua vida. Então, após Saulo reconhecer Jesus como seu Senhor, Jesus dá uma ordem, uma direção para Saulo, porque ele reconhece que Jesus é Senhor. Acima de tudo, Ele é Senhor de nossas vidas. E o que eu acho lindo é o que Jesus ensina na oração modelo, quando Ele começa dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha agora o que Jesus diz: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Jesus, na oração modelo, Ele está dizendo: Pai, faz na terra do jeito que é feito no céu. Jesus não pede para Deus fazer no céu da vontade da terra, é pelo contrário. Jesus, ele diz: faz na terra, Pai, a vontade do Senhor que é feita no céu. O que é isso? É Jesus nos ensinando a orar. E quando nós for orar, nós temos que se comportar como um servo diante dele em oração e dizer: seja feita a tua vontade na minha vida, cumpra o teu querer em mim. Então Saulo reconhece Cristo como seu Senhor, e Cristo então dá uma ordem, uma direção para Saulo, dizendo para ele entrar na cidade, porque lá Jesus diria para ele o que teria que ser feito. Quando ele entra, Jesus então aparece para um homem chamado Ananias e dá uma ordem para este homem dizendo: levanta, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma direção agora para você. Vai em tal casa, procura um homem chamado Judas, e lá tem um homem chamado Saulo. E quando Ananias ele ouve isso, ele fica temoroso, ele fica com grande temor, porque ele sabia da má fama de Saulo, um homem perseguidor, um homem cheio de ódio e de fúria. Porém, Jesus disse: pode ir, porque ele é um vaso escolhido em minhas mãos. Ananias ele teme, porque este é o peso da chamada. Porque muitos pensam que chamada é fácil, muitos pensam que se entregar no ministério e fazer a obra de Deus é facilidade, e não é. Se entregar a Cristo não é pensar: eu estou livre de aflições, venha para Cristo e pare de sofrer. Não, a chamada do Evangelho é: Cristo tem felicidade, mas porém não é com facilidade. Há momentos que Ele vai pedir coisas que nós não queremos fazer, há coisas que Ele vai pedir para nós renunciar, que às vezes vai doer em nós, mas tudo isso é a salvação dele. A alegria de Cristo é gerada através de renúncias, é através do peso. E Ananias ele sente o peso, mas Jesus diz para ele: pode ir porque eu já tive um encontro com Saulo, pode ir porque já está tudo preparado. E ele vai. Ananias então vai em direção a esta casa, aonde que Saulo estava. E chegando lá, Ananias ele vai orar por Saulo. No versículo de número 16, Jesus diz: pode ir porque eu vou mostrar quanto ele deve ainda padecer pelo meu nome. E no versículo 17 diz que Ananias foi, entrou na casa e colocou as suas mãos sobre Saulo e orou. E ele diz: o Senhor que apareceu a você durante o caminho apareceu para mim pedindo para mim vir até você orar, porque ele tem uma obra em sua vida. E quando Ananias ora por Saulo, o texto nos diz que ele é cheio então do Espírito Santo. E o versículo 18: logo caíram os olhos
como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Saulo então ele tem um encontro com Cristo. Cristo vem ao seu encontro. Ele reconhece Jesus como seu Salvador. Ele reconhece que é pecador independente da graça. E agora Jesus está mostrando para Saulo que tem uma chamada na vida dele. Agora Cristo está mostrando para Saulo que tem uma chamada na vida dele. E isso é lindo, porque Jesus, antes de mostrar que tem uma chamada na vida de Saulo, primeiro vem ao encontro dele com a chamada da salvação. Antes de Cristo mostrar a chamada da vocação para Saulo, primeiro Cristo mostra a chamada da salvação. Porque antes de nós querer ser usados por Deus, precisamos primeiramente ser alcançados com a graça deste Deus. Porque o grande problema no meio evangélico hoje é que muitos ministros de Deus querem fazer por demais, foca apenas em fazer e não se preocupa com a sua salvação diante de Deus. Querem atender a chamada da vocação, mas não se importa com a chamada da salvação em sua vida. Só querem os púlpitos, mas não querem mais o quadro fechado de oração. Querem os aplausos, curtidas e likes, mas não quer mais experimentar a dor do jejum. Quer fazer muito, mas não percebe que aos poucos está perdendo a essência e a graça de Deus. E Deus está nos dizendo, através desse texto, primeiro se preocupe com a chamada da salvação. Como está a sua vida diante de Deus? Porque muitos só se preocupam como está a sua vida diante dos homens. Será que estou pregando bem? Será que estou fazendo bem? Mas Deus está dizendo como está a sua vida diante de Deus no particular. O que você faz no particular? É a pergunta de Cristo. Isso é lindo porque muitos querem fazer, não se preocupam com a sua vida diante de Deus, porque ninguém pode ministrar a salvação sem antes ser salvo por Cristo. Ninguém pode apontar o caminho certo estando caminhando no caminho errado. Ninguém pode estender a mão no reino para ajudar aquele que caiu sem antes levantar a sua mão e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Antes de nós querer fazer, nós temos que se preocupar como estamos sendo diante de Deus. Porque antes de Cristo vir dizendo que Saulo vai ser usado em suas mãos, primeiro Jesus vem com a salvação na vida deste homem. Em último lugar, após esse encontro, após Jesus enviar este homem Ananias em direção a Saulo para orar por ele, para ele recuperar a vista, ser cheio do Espírito Santo e ser usado por Deus, este homem que é alcançado pela graça, este homem que reconhece que precisa de Cristo, este homem que reconhece Cristo como seu Senhor, é então alcançado pela graça. E quando alguém é alcançado pela graça, quando alguém de fato se entrega a Cristo, há sim uma transformação. Quando alguém se entrega a Cristo, há sim uma mudança de vida, há sim uma mudança de caráter, há sim uma mudança por completo. E é lindo as transformações de Cristo através da graça na vida deste homem, porque Saulo, antes de ser alcançado pela graça, ele pegava cartas para se dirigir com ameaças e com ira para a igreja. Este homem que antes de ser alcançado pela graça expressava ódio contra a igreja, usando cartas, alcançado pela graça, ele é o que mais escreve cartas edificando a igreja do Senhor. Este homem que antes de ser alcançado pela graça transmitia ódio contra a igreja, agora alcançado pela graça, ora pela igreja, intercede pela igreja, sofre com a igreja, sofre pela igreja. Este homem que antes de ser alcançado pela graça matava os crentes, com ira ia nas casas dos crentes, prendia e matava, agora alcançado pela graça, olha o que diz em Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Este homem que antes da graça
perseguia a igreja e matava os cristãos, agora alcançado pela graça, ele está disposto a morrer e sofrer pelo Evangelho. Este homem agora alcançado pela graça, ele quer fazer a obra do Senhor. E o que é isso? É o efeito da salvação, é o efeito da graça de Cristo em nossas vidas, é o efeito do sangue do Senhor derramado lá na cruz do Calvário. E esta graça quer alcançar a minha e a sua vida. Essa transformação de Cristo quer alcançar a minha e a sua vida também. Eu quero finalizar fazendo uma oração juntamente com a igreja. Peço para a igreja, por favor, se colocar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tua palavra, Senhor, foi pregada e exposta nessa noite aos nossos corações. O Senhor falou conosco sobre a chamada da salvação, que precisamos reconhecer que nós somos pecadores dependentes da Sua graça. Perdoa nossas muitas falhas, nossos muitos pecados. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer que somos, ó Pai, dependente da Sua graça. Somos, ó Pai, totalmente dependente do sangue do Senhor derramado lá na cruz do Calvário. E que se não fosse a graça do Senhor em nossas vidas, nem aqui nós estaríamos, mas por causa da Sua graça redentora alcançada em nós, hoje temos liberdade de Te adorar, temos liberdade de Te servir. Perdoa nossos pecados e nos usa, Senhor, em Tuas mãos como um vaso escolhido, como vasos de honra para a glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus.